Sabe, quando a gente entra num avião comercial, senta na poltrona e aperta o cinto, tem aquela expectativa meio silenciosa de que tudo ali obedece a uma lógica mecânica perfeita. Uhum, totalmente. A gente confia a vida naquilo, né? Exato. É bem intuitivo pensar na aviação como se a gente pensasse num carro analógico, antigo. Tipo, se o piloto puxa uma alavanca para trás, um cabo físico se move. Sim, aquela coisa bem tangível. Isso. Uma aba na asa levanta e o avião sobe. Uma relação direta, visível e totalmente inquebrável de causa e efeito. Só que essa visão super romântica ficou lá nos anos 80, na real. A realidade da aviação moderna é que um Boeing ou um Airbus não é bem uma máquina mecânica. É um computador com asas. É essencialmente um data center voador. E quando você substitui cabos de aço por, sei lá, milhões de linhas de código, aquela clareza toda de causa e efeito simplesmente desaparece. Caramba! E é aí que entra um conceito das nossas fontes de hoje que me deixou genuinamente sem dormir essa semana. A tal da confusão de modos. Ah, o Mode Confusion. Esse é um pesadelo na engenharia de software crítico. Nossa, nem me fale. Vamos tentar visualizar um cenário aqui para quem está ouvindo a gente. Imagine que o piloto está enfrentando uma turbulência bem pesada. Tá, um cenário de alto estresse. Exato. O cérebro dele está processando uma série de variáveis e ele decide que o avião precisa ganhar altitude. Na cabeça do piloto, o sistema está no modo de voo manual. Então ele puxa o manche. Mas aí que tá o problema. O computador de bordo, talvez por causa de um sensor de velocidade específico, interpretou a situação de um jeito totalmente diferente. Silenciosamente, né? Sim, sem avisar de forma clara. O computador entra no modo de proteção contra stall, que força o nariz do avião para baixo para ganhar velocidade. E o que a gente tem nesse exato momento é um descompasso trágico. O piloto acredita que o avião está operando sob as regras do estado A. Uhum. E o computador acha que está no estado B. Eles estão literalmente falando idiomas diferentes e, pior, tomando ações opostas. O piloto luta contra a máquina e a máquina luta contra o piloto. E, infelizmente, a história mostra que esse é o exato cenário que já causou acidentes catastróficos. É de arrepiar. Essa falha de comunicação entre a mente humana e o computador é o que a gente na área técnica chama de um conflito entre duas máquinas de estados. E é exatamente por isso que o nosso mergulho profundo de hoje é sobre esse assunto. O que mais me fascina não é só a tragédia de quando isso dá errado. É como a gente tenta consertar, né? Com certeza. A genialidade da engenharia. Como eles pegam um conceito puramente matemático e da ciência da computação, as máquinas de estados finitos, e transformam isso numa armadura invisível. É a matemática tentando provar sem sombra de dúvida que o avião não vai cair, ou garantir que um processo de bilhões de dólares numa fábrica não entre em colapso. Exatamente. Então, nosso objetivo aqui não é só ficar na teoria chata, é entender essa ponte crítica entre o design rigoroso lá da academia e a implementação no mundo real, na indústria. Que é uma ponte assustadora, diga-se de passagem. A gente vai explorar como a indústria pega essas estruturas lógicas e cria modelos executáveis e baterias de testes automatizados para evitar que o software tome uma decisão fatal. Bom, então vamos construir isso do zero. Para quem está nos acompanhando e talvez nunca tenha esbarrado nesse jargão. O que é, no seu núcleo mais básico, uma máquina de estados finitos? Ou FSM, para simplificar. Legal, vamos lá. Pense numa FSM como um dispositivo ou um programa que tem uma memória super restrita, muito focada. Tá, tipo uma memória de peixinho dourado? Quase isso. O comportamento futuro dessa máquina depende do que aconteceu no passado, claro, mas apenas de um número estritamente finito e limitado de maneiras. Ela não guarda históricos complexos. Entendi. Ela basicamente possui um estado atual e recebe uma entrada externa, um input. Cruzando essas duas informações, ela cospe uma saída e muda para o próximo estado. E só, fica nesse ciclo. Deixa eu tentar trazer isso para o chão de fábrica com uma analogia que vi nas fontes. Vamos construir mentalmente uma daquelas máquinas de ventas de refrigerante mais antigas, daquelas bem analógicas. Ótimo exemplo, bem clássico. Nossa máquina começa no estado esperando dinheiro. A entrada que ela aceita é, digamos, uma moeda de R$1. Se eu coloco a moeda, o novo estado dela vira crédito de R$1. Perfeito. E note uma coisa vital aí.
Nesse estado de crédito, a máquina não quer saber se choveu ontem, se o comprador anterior chutou a porta dela, nada disso. Ela ignora o resto do mundo. Totalmente. Todo o histórico do universo para aquela máquina se resume a uma única verdade. Eu tenho R$1. Certo. Agora, eu aperto o botão do refrigerante. Essa é a minha nova entrada. O estado atual é crédito de R$1, a entrada é botão apertado. A regra diz que ela deve liberar a lata saída e voltar para o estado inicial. Um ciclo fechado e perfeito. O interruptor de luz na parede funciona exatamente assim. 2 estados, ligado e desligado. Você aperta, ele transita de um para o outro. E por mais simplória que essa estrutura pareça, quando a gente fala de refrigerante, é essa rigidez que faz as FSMs governarem quase toda a infraestrutura invisível ao nosso redor, né? Sem dúvida, semáforos inteligentes não passam de FSMs complexas que alternam estados baseados nos sensores do asfalto. Caramba! E os analisadores léxicos que as fontes citam, aqueles dentro dos compiladores. Ah, sim, os lexers. Eles são os programas que traduzem o código que o programador digita para a linguagem de máquina. Eles funcionam varrendo letras e mudando de estado também, letra por letra. Eu fiquei chocado ao descobrir que até a segurança básica da nossa internet depende disso, aquela inspeção profunda de pacotes. O de Packet Inspection, sim. Isso, que roteadores e firewalls fazem para barrar malwares antes que invadam a nossa rede. Aquilo é hardware puro rodando máquinas de estados em velocidades absurdas, procurando padrões perigosos. Exatamente. Em tempo real e numa escala global. Mas aí me bateu uma dúvida. Por que os engenheiros são tão obcecados por essa estrutura tão rígida? Por que não usar, sei lá, inteligência artificial mais aberta ou redes neurais para tudo isso hoje em dia? A resposta se resume a um conceito vital para a computação crítica, a decidibilidade. Decidibilidade. Isso. O problema de sistemas muito abertos ou com infinitos estados é o fantasma do chamado problema da parada. Se você dá um comando para um computador sem limites rígidos, ele pode entrar num loop infinito. Ficar calculando para sempre. Exato. Calculando variáveis eternamente e nunca te devolver uma resposta. Na aviação ou no freio ABS de um carro, a gente não pode se dar o luxo de esperar o computador pensar. O freio precisa saber se trava ou se solta agora. Tipo, em milissegundos. Com certeza. E como uma FSM, por ela ter um número finito e mapeado de estados, a gente pode usar a matemática para analisar o sistema de ponta a ponta. Entendi. Então dá para prever tudo. A gente pode perguntar a um software de análise: existe alguma combinação no universo em que essa máquina aceita uma moeda falsa? E o software vai checar todos os estados e dizer sim ou não. Você tem controle absoluto. Bom, e aqui a gente chega num paradoxo maravilhoso que as fontes trazem. Se essas máquinas de estados finitos são tão lógicas, tão controláveis, por que a modelagem de processos industriais costuma falhar de forma tão espetacular? Ah, porque o mundo real é bem bagunçado. Porque se a gente olha para corporações, quando tentam mapear processos de negócios usando fluxogramas clássicos, que são basicamente FSMs no papel, viram um caos absoluto. Vira um caos porque uma fábrica não funciona como uma máquina de refrigerante. A FSM tradicional tem uma falha inerente quando aplicada ao mundo real. Ela lida muito mal com a concorrência. Como assim concorrência? De mercado. Não concorrência de eventos, várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. Um fluxograma assume que a vida é determinística. Passo A acontece, depois o B, depois o C. O que, convenhamos, só existe no papel, né? Numa fábrica de carros de verdade, você tem uma esteira trazendo a porta, um robô soldando o teto, o gerente aprovando tinta e um sensor de temperatura apitando. Tudo simultaneamente. E se você tentar desenhar uma máquina de estados finitos clássica para controlar isso, você esbarra no que a gente chama de explosão de estados. Explosão de estados. Adoro os nomes dramáticos dessa área. E é dramático mesmo. Se você tem só 10 variáveis no seu processo e cada uma pode estar ligada ou desligada, você já tem mais de 1000 estados possíveis. E se eu adicionar temperatura e pressão variáveis? Aí o número pula para milhões de estados. E ninguém consegue desenhar, entender ou programar um fluxograma com milhões de caixinhas. É a armadilha clássica da superespecificação na indústria.
O engenheiro tenta prever cada grão de poeira na engrenagem e o projeto morre na prancheta. Sim, fica impossível de manter ou de ler. Então, como a engenharia sai desse buraco? Porque, pelo que eu entendi dos artigos, a resposta da academia foi dar um salto para as ASMs, certo? As Abstract State Machines. Exatamente. A grande sacada das ASMs é manter a alma rigorosa da matemática, mas abandonar a necessidade de desenhar uma caixinha para cada estado do universo. Eles generalizam. Isso. Elas funcionam como um conjunto de regras dinâmicas que podem ler estruturas de dados complexas. E a mágica principal por trás disso é o paralelismo síncrono. Opa, pega aí. Paralelismo síncrono. Isso soa como o golpe de anime de ficção científica. Traduz isso para a nossa audiência, por favor? Vamos lá. Imagina um tabuleiro de xadrez clássico. As regras dizem que você move uma peça, depois eu movo uma peça. Uma FSM tradicional é sequencial assim. Tá, uma coisa de cada vez. Agora imagina que as regras mudaram. Nós podemos mover 10 peças ao mesmo tempo, desde que certas condições sejam atendidas e todas chegam nas novas casas no exato mesmo milissegundo. Uau! Então isso permite que o sistema olhe para tudo de uma vez? Exato. O paralelismo síncrono é o sistema olhando para 500 sensores de uma fábrica e dizendo, se a temperatura está alta e a pressão está baixa, atualize essas 20 válvulas num único pulso de relógio. Fascinante. Então não precisa desenhar os milhões de caminhos individuais. Você cria as regras mestras de transição e elas se viram. É um código unificado muito mais limpo. E eu vi que o processo de usar essas ASMs começa com algo chamado Ground Model, o modelo fundamental, que, se eu entendi direito, é o contrato com o cliente traduzido. Isso, é a base de tudo. É o momento em que o gerente da fábrica senta com o engenheiro e diz: eu quero que essa prensa pare se um humano colocar a mão lá embaixo. Perfeito. O Ground Model é a nossa âncora com a realidade. Ele tem que ser escrito de uma forma que o cara da fábrica, que entende de chapa de aço e não de código C++, consiga ler e atestar. Ele tem que olhar e dizer, sim, é isso que eu preciso. Mas eu vejo um perigo enorme aí. Você começa com esse contrato super alto nível, só que no fim das contas isso tem que virar código de baixo nível rodando no processador do braço robótico. E é aí que muita coisa dá errado em projetos normais. Pois é. Se a equipe vai passando esse modelo por várias camadas de tradução refinando e tal, isso não vira um telefone sem fio corporativo gigante? Sim, o risco existe. Qual é a garantia de que o programador lá no final da linha não vai escrever um código que, sei lá, simplesmente ignora a regra da mão do operador? Essa é a grande dor de cabeça do desenvolvimento tradicional. Mas na engenharia baseada em ASMs, o método usado para evitar esse telefone sem fio é o chamado refinamento passo a passo. Stepwise Refinement. Isso. Você não dá um salto de fé cego do contrato para o código final. Você pega aquele ground model e cria uma versão ligeiramente mais detalhada dele. Adiciona um pouquinho de lógica de hardware. E como você prova que essa nova versão não quebrou a regra principal da anterior? Através de provas matemáticas formais, a cada degrau que a gente desce rumo ao código, a matemática permite provar que os comportamentos dessa nova versão são perfeitamente equivalentes ao modelo abstrato de cima. Entendi. Então você tranca o requisito. Você não avança para o próximo nível sem provar logicamente que a intenção original está intacta. Cara, isso me lembra muito um exemplo que as fontes detalham, o caso da célula de produção, a Production Cell, lá na Europa. Era uma fábrica de verdade com prensas, esteiras e braços robóticos. Uma coreografia mecânica pesadíssima, né? Sim, se um braço soltasse a placa de aço meio segundo adiantado, batia na prensa. Prejuízo de milhões e um risco de vida absurdo. E usando esse refinamento das ASMs, eles traduziram tudo para o código e garantiram que os robôs nunca iriam bater. Sem nem ligar a máquina física. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão. Como eles garantem que não vai bater antes de apertar o botão Start na vida real? É aí que entra o tal do Model Checking. Exatamente. O Model Checking, ou verificação de modelos, é o verdadeiro colete à prova de balas da engenharia de software crítica. Esse conceito realmente alugou um triplex na minha cabeça,
Porque a gente tem um modelo super complexo agora, com aquele paralelismo todo. Como é que o computador garante que não vai falhar se tem 50 variáveis mudando ao mesmo tempo? O Model Checking faz isso usando uma base teórica chamada lógica temporal e estruturas de Kripke. Estruturas de Kripke? Outro termo que parece vilão de ficção científica. O que isso faz na prática? Então, imagina que você pudesse mapear não apenas o estado atual do sistema, mas todas as bifurcações de futuro possíveis a partir de agora. Tipo um multiverso? Literalmente. Uma estrutura de Kripke é um modelo matemático denso que representa todos os estados alcançáveis e como o sistema transita entre eles ao longo do tempo. O Model Checker é o algoritmo que explora esse mapa inteiro. Então é como se ele fosse um detetive do tempo. Ele entra na fábrica virtual e cria uma linha temporal onde tudo dá certo. Mas aí ele cria simultaneamente todas as linhas onde as coisas dão errado. Tipo, vou testar se o sensor atrasar 1 milissegundo. Vou testar se a energia piscar. Ele caminha por todas as ramificações, exaustivamente. Perfeito, é uma busca exaustiva. Ele não chuta, ele não faz teste por amostragem. Ele checa o espaço inteiro em busca de bugs. E o mais valioso não é só quando ele diz falhou. Tem algo melhor. Muito melhor. O verdadeiro ouro é que, quando ele acha um erro, ele gera um contra-exemplo. A gente chama isso de testemunha, ou witness. A testemunha não diz apenas vai quebrar. Ela te entrega o diário completo do desastre. Passo a passo. No milissegundo 4, a válvula abriu. No 7, o sensor falhou. No 12, a colisão aconteceu. Nossa, isso deve poupar meses de engenharia tentando reproduzir um erro que na vida real só ia acontecer uma vez a cada 10 anos. Poupa vidas de milhões de dólares. Tem um caso documentado sobre isso nas fontes que envolve a NASA, né? O do controlador da espaçonave, sim. Isso. Os engenheiros estavam desenvolvendo um módulo de controle de planos para uma nave. Um software revisado ao extremo por humanos. Todo mundo jurava que estava perfeito. E aí eles jogaram numa ferramenta de model checking famosa chamada SPIN. E o SPIN achou 5 erros de concorrência graves. E erro de concorrência é aquela falha silenciosa, onde duas partes do programa tentam acessar o mesmo dado, e tudo congela. Falhas que nenhum olho humano conseguiria prever. Se a nave estivesse no espaço profundo e aqueles fatores raros se alinhassem, a missão ia para o espaço com perdão do trocadilho. O computador ia travar no meio do vazio. E não é só na exploração espacial, né? Protocolos de rede, como aquele Alternating Bit Protocol que eles citam, garantem que a nossa internet não trave justamente porque foram verificados até o osso com essas ferramentas. Exato, provando matematicamente que os pacotes de dados não vão entrar num bloqueio mútuo infinito. Bom, a essa altura da conversa, parece que a gente resolveu os problemas do universo. A gente mapeia com ASMs, passa pelo detetive do tempo, acha as testemunhas, conserta e pronto. A engenharia zerou a vida. Ah, e seria o cenário dos sonhos, né? Seria. Mas as fontes mostram o choque de realidade. Por quê? Mesmo com a matemática perfeita, os projetos reais de automação e sistemas corporativos continuam fracassando tanto. Aí a gente bate de frente com o fator humano e a implementação. Primeiro, a nível técnico, tem o Model-Based Testing, os testes baseados em modelos. O que seria isso? É o choque entre o modelo perfeito e o hardware imperfeito. O modelo provou que o design é seguro, mas o programador pode ter digitado algo errado ou a peça física tem um defeito. Então eles usam o Model Checker de marcha ré. Marcha ré? Como assim? Lembra que o Model Checker é ótimo para achar caminhos de desastre? Eles pedem para ele gerar milhares de caminhos de sucesso válidos. Eles transformam isso em scripts de teste automatizados e injetam no sistema real. Se o braço mecânico desvia 1 milímetro do modelo, eles acham um erro. Faz sentido. A matemática vira o gabarito da prova prática. Mas vamos falar do elefante na sala. E o lado organizacional? O BPM, Business Process Management. Ah, aí a coisa complica de verdade. Fico pensando num coordenador de chão de fábrica. A empresa compra um sistema ultra avançado, baseado em estados finitos. Aí, na primeira semana, o coordenador precisa aprovar férias urgentes para um funcionário que está doente. E o sistema diz não. Sim, o sistema bloqueia porque a data não segue o formato. A máquina de estados não tem empatia. Não prevê exceções humanas. Essa é a raiz do fracasso na gestão de processos.
Os artigos apontam que tentar empurrar sistemas rígidos para equipes sem preparo ou alinhamento cultural é um desastre. O famoso choque entre a máquina digital inflexível e a máquina social do escritório, que funciona na base do famoso jeitinho. Exatamente o que a equipe faz na prática. A TI das sombras. Shadow IT. Eles abrem uma planilha do Excel paralela para controlar o que realmente importa. E o sistema milionário vira só um formulário chato que preenchem de má vontade para a diretoria não encher o saco. O sistema mais avançado do mundo sendo derrotado por uma tabela de Excel. É cômico e trágico. E a culpa, muitas vezes, é dos fornecedores de tecnologia, sabia? É o overpromising que falam, as falsas expectativas. Isso. Eles vendem essas ferramentas complexas de modelagem como caixas mágicas. Convencem a diretoria de que a ferramenta vai eliminar o atrito humano e resolver tudo. Perdeu autonomia para uma inteligência artificial chata e simplesmente recusa a adoção. Você pode ter o fluxograma provado pela NASA. Se ele não refletir como o trabalho deve e pode ser feito pelas pessoas reais, não serve para nada. Que jornada absurda, né? Tentar encapsular tudo isso, a gente começa percebendo que a tecnologia ao nosso redor não é mágica. É uma mecânica profunda, de uma máquina de refrigerante até um robô pesado dançando na fábrica. Tudo regido por regras finitas tentando controlar um mundo caótico. Sim, e a engenharia de software conseguiu usar a matemática para domar isso. Mas o que me deixa fritando a mente, e eu quero jogar no colo de quem está nos ouvindo agora para pensar durante a semana, é que toda essa maravilhosa foi construída sob a premissa de que a máquina recebe um comando, processa e para. Ela tem um estado final. Exato. Mas e quando a gente olha para a espinha dorsal da tecnologia hoje? Servidores da Amazon, controle de tráfego aéreo, essas redes neurais em nuvem. São sistemas cibernético-físicos projetados para nunca, jamais chegarem a um estado final. Sistemas de strings de entradas infinitas. Pois é. Como a matemática vai provar que um sistema é seguro se ele não pode desligar? Fica aí o convite para nossa audiência pesquisar sobre autômatos de Bush e como a ciência tenta domar o infinito. É um abismo intelectual que mostra que a gente só começou a arranhar a superfície de como conviver com as máquinas. Um desafio e tanto para a próxima geração de engenheiros. Com certeza. Pessoal, muito obrigado por embarcarem nesse mergulho com a gente. Até a próxima.